grupo específico mesmo, era a galera que não se enquadrava em escritório, entendeu? Essa galera que não ia usar mocassim igual Apolo. E aí acabava indo pra esse lado aí da tatu, do piercing e tal. Somos luzes que faiscam no... Meu nome é Jorge Luiz Santana de Souza, eu tenho 46 anos, eu sou tatuador. Eu não tinha contato com tatuagem, as tatuagens que eu via era isso aí, sei lá, né, em 90, né? Eram muito ruins, era muito tosco, muito, é o que a gente chama de tatuagem de cadeia, né, que usa tatuagem de cadeia. Aí eu não achava maneiro, não ligava. Aí um brother meu, o Pedro, ele era o playboy da galera, ele se tatuou, ele fez uma tatu que ficou maneirona. Com o Ricardo, com o Ricardo Sombra. Aí depois que eu vi essa tatu dele, eu fiquei interessado em tentar saber como é que era feito e tal. E aí eu fui atrás de informação para aprender como é que fazia, já que não tinha internet, já que não tinha nada. E aí eu comecei a tatuar e tatuava os amigos em casa mesmo. Saía do trabalho, tatuava os brothers em casa, ia pra praia de manhã à tarde, tatuava os mesmos amigos que estavam na praia o dia todo, tatuava e tal. E aí eu curti, achei legal, achei interessante, aí eu fui aprender procurar entender, aprender como é que fazia certo, né? Aí fui fazer aula de desenho, aí eu morava perto lá da Master, né, da loja do Beicinho, então eu tatuava os brothers em casa e levava lá pro Beiço ver. Eu fiquei um tempo lá, só ia comprar material, perguntava uma coisinha aqui, outra ali e tal. E eu comecei lá. Aí foi o primeiro estúdio, assim, que eu fiquei mais tempo e tal, e que eu aprendi, né? Porque os outros a gente estava no mesmo nível, a gente estava começando, a gente só tinha mais vontade do que juízo. Aí eu fiquei lá bastante tempo, aí depois eu abri estúdio em Copa com o Marcelo Carneiro, lá na galeria da Marizinho. Depois a gente foi para um outro estúdio que já tinha sido estúdio antes. Era o estúdio da Tatuzone, era o nome do estúdio, que também era o nome de uma convenção. A gente foi para esse estúdio. No primeiro dia que abriu lá, eu não estava lá, o telefone tocou, aí esse brother, o Marcelo, me ligou e falou: Negão, ligou um maluco para cá, falou que o nome dele é Beto Satã e que a gente não podia abrir aqui sem ter pedido permissão a ele. Então, que a gente tem que ir amanhã, 10 horas da manhã, lá ter uma reunião com ele. Falei, fudeu. Eu só conheci ele de nome, ele era de uma geração anterior a mim, acho que até anterior, até um pouco anterior do Beicinho. O Beicinho chegou, acho que essa galera já tatuava, então tinha essa galera aí, tal, eles estão vivos até hoje, graças a Deus. Aí esse brother me ligou falando isso e tal, eu falei, pô, tá bom, né, vamos fazer o quê? Vamos lá amanhã, 10 horas da manhã. Aí eu desliguei o telefone, meu telefone tocou de novo, aí que eu atendo, alô, aqui é o Beto Satã. Eu falei, puta que pariu! Aí conversamos, aí fomos lá na reunião e tudo mais, ele mostrou os pontos dele lá, porque antes nas áreas aqui do Rio eram poucos estúdios de tatuagem. Então meio que cada bairro tinha um estúdio de tatuagem, e esse estúdio de tatuagem era com 90% 100% de chance de ser de alguém de algum motoclube também associado a isso. Então era bom manter ali a paz. E não podia ter outro estúdio. E quando a gente abriu lá, era próximo dele. E aí para ele foi uma ofensa e tudo mais, não ter comunicado ele antes. E aí fomos lá nessa reunião e tal, ele mostrou os pontos dele, explicou que estava ali há 30 anos e coisa e tal, no mesmo lugar. Também deixou claro que era réu primário e do clube de tiro. Mas aí a gente conversou, a gente trocou ideia, ele também foi ver quem eu era, ele viu que eu estava ali para trabalhar, não para gerar um problema. E aí foi de boa, depois a gente virou amigão e tal. E até hoje, sempre que eu encontro com ele, faço questão de falar com ele também, de falar comigo e tal, passou. Mas teve esse momento, teve essa época aí na tatu. Meu nome é Célio Alves dos Santos, eu tatuo há 36 anos, desde 88, acho que 36 anos. Já tenho bastante tempo, já não dá nem mais lembrar muito bem, muitos anos mesmo.
A primeira pessoa que eu vi tatuada foi um rapaz, o William Tatu, que é lá de São João de Meriti. Ele, na época assim de 80 e pouco, assim, 81, 82, assim, ele já era todo tatuado, ele tinha 288 tatuagens. Eu encontrei com ele dentro de um ônibus. Ele estava logo na frente, assim, com a cobra enrolada no pescoço, com aquele montão de tatuagens. Fiquei, assim, deslumbrado com aquilo, assim, como o cara podia estar tão verde aquilo. E fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu cheguei em casa, falei pra minha mãe do que eu vi tudo, ela falou que era tatuagem, não sei o que as pessoas fazem, não sei o que eu nunca tinha visto, né? Naquela época não tinha internet, não tinha nada disso. Aí eu falei, pô, queria uma daquela. Mas eu tinha 8 anos de idade, não podia. Aí com 10 ela deixou fazer. Com 10 eu fiz minha primeira tatuagem. Acho que foi o primeiro contato mesmo com a agulha, né? Com 13 eu comecei a tatuar. Nessa fase que eu tive esse contato com a tatuagem, eu fiz uma panterazinha aqui, lá pro lado de São João de Meriti, eu morava pra lá com a minha mãe. Aí eu vinha visitar meu pai em Jacarepaguá. E nesse eu conheci uma galera aqui, um moleque da minha idade, né, na época, né, 13 anos. Então eles viram tatuado e ficou assim, caramba, você é tão novo tatuado. Eu, pô, não sei o que, vamos lá tatuar, não sei o que. Por um acaso minha mãe passou mal, eu tive que vir pra lá às pressas. Aí chegando lá, assim, ela no hospital já, naquela situação toda, eu encontrei com esse cara que me tatuou. Aí falei com ele, pô, parei de tatuar, não sei o que, esse cara, pô, e o material? Tá em casa jogado lá. Aí eu, caramba, o material tá, tu vende? Ele vendo. Aí eu liguei pros moleques daqui, eles falaram, pô, então compra aí pra gente aí, não sei o que, aí um jeito da gente fazer a transação. Eu levei o dinheiro, peguei o material, eu deixei o material com eles e, pô, por um acaso minha mãe veio a falecer. Aí eu voltei para lá para enterrar minha mãe e deixei o material com eles. Quando eu voltei para casa do meu pai, né, aquela tristeza toda, procurar eles, cheguei lá, estavam todos eles assim, um do lado do outro assim, mas todos eles, um fez uma tatuagem no outro, o outro... A tatuagem não ficava tudo arranhado, ficava tudo estranho, não ficava um negócio bonito, né? Eu, pô, vocês são burros pra caramba, é assim, eu vi lá que o meu cara me tatuou, não sei o que, peguei, fiz lá tudo. Quando eu passei, que eu achei que ia ficar, quando eu limpei, ficou igual a deles. Não ficou nada também. Entrei em desespero, caramba, não ficou. Pô, joga álcool, faz aquilo. Pô, só faltou tacar fogo pra ver se pegava. Aí nada de pegar, né? Aquelas maquininhas caseiras, né? Que eram as maquininhas feitas em casa, de caneta, de motorzinho. Não era um negócio profissional, né? Era um negócio bem precário. Tinta nanquim, tinta assim de tecido. O pai acabou que eu tive que ir pra casa dos meus avós em Aracaju. Chegando em Aracaju, que eu falei, né? Que pra galera que eu conheci lá, que eu tatuava aqui. Tinha que ficar famoso de alguma forma. Aí eles, pô, então como é que é? Pô, arrumamos lá uma maquininha, arrumamos a caneta, tudo, montamos tudo de novo. Pô, e por um acaso assim aconteceu, ficou aí. Aí o que eu fiz? Eu fiz um escorpiãozinho na mão de um moleque de 12 anos. Aí o moleque foi embora, e nisso que esse foi embora, eu comecei a tatuar um outro, uma caveirinha no outro, foi ficando também. Eu achei, caramba, tá ficando. Nisso que eu tô quase terminando a caveira, esse outro vem com um pano enrolado na mão. Aí mostra assim, eu chego, pô, mas não precisa botar o pano não, cara. Ele, não, pô, porque meu pai não gostou não. Eu cheguei assim, pô, o que houve? Porra, aí, caramba, o pai dele arrancou na faca aí. Só aquela pele branca assim. Ele quer saber quem fez. Eu cheguei, caralho, já larguei tudo, já meti o pé. Aí vim pra cá pro Rio. Aí aqui no Rio, encontrei com esses meus amigos que pediu pra comprar a máquina. Eu falei que já sabia tatuar, caramba. Eu fui morar na casa de um deles. Eu fiquei uns 6 anos lá, morando lá, e eu acabei aprendendo, né? Estudando muito, tudo, acabei aprendendo. Quando eu comecei, era bem discriminado, então nós tentamos de tudo, tirar a tatuagem do underground para botar para outra sociedade, que é conseguir tatuar o médico, conseguir tatuar o advogado, conseguir tatuar um desembargador. E eles sentiram orgulho de ter aquela tatuagem. Então, como foi essa transição de fazer eles consumirem essa coisa? Foi através do realismo, da foto. A foto fez muitas pessoas tatuar os seus queridos que já se foram, ou então até filho, tudo, essas coisas. Então isso fez a tatuagem ter um boom no mercado, de crescer muito e a pessoa querer. Então se tornou um item de luxo, caro, e as pessoas que consumiam começou a ser da alta sociedade. O submundo, o underground, acabou perdendo esse
feeling, né? De poder se tatuar a hora que queria, porque aquilo ali era coisa realmente de quem não fazia nada. Eu tô bem na minha altura, onde na fadiga do vento é que o veneno circula. E o remédio nem deve saber que acabou o descanso pra encontrar a cura. Fêmea sonhadora, seus devaneios me faz ver através das portas e até atravessar espelho. Meu nome é Rafael Pontes. E eu tô tatuando desde os meus 17 anos, vai fazer 22 anos nessa caminhada. Sou Yuri Andrade, eu tenho 29 anos e sou tatuador há 10 anos. Então, meu nome é Matheus, tenho 26 anos, tatuo há 5 anos, 6, esse ano vai fazer 6 anos. E começar foi difícil pra caraca, porque eu não tinha nenhuma referência. E aí eu comecei a tatuar em casa, no quarto. Fiz até uma tatuagem minha, essa aqui. Eu comecei a tatuar assim em 2014 e tal, mas antes eu já gostava de desenho, já tinha muito interesse. E aí eu fui trabalhar numa estamparia que era em cima do estúdio de tatuagem, que era lá na Master of Tattoo. E aí, eu trabalhei lá nessa estamparia durante o tempo e depois eu quis aprender com a galera lá embaixo, então, já conhecia todo mundo. E aí eles me deram essa oportunidade lá, o Beicinho, a galera. Me acolheram, mas a gente trabalhava dentro do estúdio para poder, meio que pagar o nosso curso, né? Limpava o estúdio, acordava cedo. Vivia ali dentro do estúdio o tempo inteiro, era 24 horas respirando. Aprendia desenho, sempre desenhando. E aí depois que veio a tatu. Aí fui me aprimorando, fazendo nas pessoas, né? Fui aprendendo. Não aprendi em pele artificial, só a pele humana. Já era, colocava a agulha ali e vambora. Começou de uma forma meio aleatória, né? Colégio público, a galera se reunia para tatuar dentro do colégio e eu era muito criança e os caras nunca deixavam eu tatuar. Aí aleatoriamente, depois de alguns anos, eu encontrei um camarada dessa época na rua e comprei minha primeira máquina de tatu com ele, mas é uma máquina com um garfinho amassado, com motorzinho, Durepox. Naquele esquema. Aí foi assim, daí eu já comecei a me interessar, comprar revista, aí acompanhar o trabalho da galera da época, o Beicinho, o próprio Jorge estava também, eu lembro dessa época. Eu era um pouco uma criança desvirtuada, um adolescente desvirtuado. Então eu comecei a tatuar com 18, 19, foi por aí. Eu ainda estudava. E aí na época eu trabalhava, estudava e estava aprendendo a tatuar. E assim, quando eu comentei isso na minha família, todo mundo falou que eu tinha ficado maluco. E que não ia dar, não ia ter como e tal. E aí veio a parada da minha filha nascer e aí que acharam que eu tava mais doido ainda. Que aí, eu entrei num estúdio, que foi o Arte na Pele na época, e aí entrei de aprendiz em 2018. E fiquei até 2019. Que aí foi quando depois eu conheci o Ganso e ele abraçou e aí, foi aí que eu virei profissional de verdade. Aprendi asepsia, tudo, atender cliente, tudo assim. Mas na época, em 2017, eu morava no Rio Comprido ali. Não tinha cliente, tinha ninguém, eu tatuava num quarto 2x2, assim, de empregada, terrível, não tinha ar. Nossa. Se eu abrisse o braço assim, encostava nas duas paredes. Era loucura. Eu vivi uma outra realidade do que essa galera tá vivendo. Eles aprenderam em cursos online e depois foram se especializar em estúdio. Vou mostrar meu trabalho nesse estúdio, de repente me aceitam. Começar a tatuar hoje, a gente até zoa que tem uma galera que é tatuador depois da pandemia, tá ligado? Que, foi uma galera que começou a tatuar na internet, nunca precisou fazer nada, nunca precisou passar por um estúdio, fazer nada. Abriu e começou a tatuar sozinho em casa e dá certo, porque a internet hoje em dia é diferente de 5 anos atrás. E assim, hoje em dia ser tatuador não precisa, por exemplo, ter um estúdio, pagar aluguel,
e tal, não precisa ter todos os requisitos, né, para montar um estúdio como esse daqui. E, tipo assim, um estúdio como esse aqui é muito caro. Então, tipo assim, a pessoa que começa a tatuar hoje não precisa ter esse investimento. Então é muito mais fácil virar um tatuador, entendeu? Hoje em dia é só abrir a internet, sei lá, ver alguns vídeos e aprender. Dá pra aprender assim. Na época que eu comecei a ser tatuador, reagiram bem, porque era outros tempos, né? A tatuagem ela tava saindo do marginalizado para começar o começo do aceitável ainda, né? Então, tipo assim, era bem diferente a cena, apesar de todas as dificuldades. Então, naquela época ali, tipo, teve uma porcentagem que viu como uma coisa marginalizada, como se fosse um devaneio adolescente. E teve uma galera que apoiou, que já naquela época já me via como artista. E essa galera que já me via como artista foi a motivação para eu continuar, para eu buscar. Meu nome é Elisa Nobre e eu tatuo há 17 anos. Eu comecei a tatuar com 19 anos. Eu trabalhava em loja de shopping porque eu não consegui pensar em alguma coisa, assim, né? Estudei moda, fiz três meses de moda e não curti. Cheguei lá e só gostei do desenho e sempre desenhei desde criança. E aí, um belo dia, um amigo me chamou para aprender a fazer piercing. E a gente batia papo e falava, um dia a gente vai ter um estúdio e você vai ser body piercer, eu vou ser o tatuador. E um dia aconteceu e eu aprendi a fazer piercing. E ficava desenhando na recepção e o meu primeiro mestre me convenceu a tatuar. A tatuagem chegou para mim, assim, como um presente, uma sugestão do universo. E aí eu falei, não, é muita responsabilidade, se eu errar, é a pele da pessoa. Não, mas eu te ajudo e tal. Tá, e aí foi. Eu já vi muitos cenários da tatu, né, nesses 17 anos. Quando eu comecei era muito comum eu estar na recepção e uma pessoa chegar e falar, oi, cadê o tatuador? E aí, seu marido tá aí? E aí, tipo, marcar um trabalho e chegar e falar, é você que vai fazer? Não, mas eu prefiro fazer com homem. Porque acho que todos os mercados, né, tem essa ideia de que o homem faz melhor. O mundo foi feito para os homens, né? E, assim, eu vejo que isso até hoje acontece, né? Os homens, dentro do meio da tatu, a gente tá, hoje em dia, né? Faz 17 anos, comecei super nova, tinha, sei lá, 11 tatuadoras mulheres no Rio. E a gente se conhecia, né? Porque éramos poucas, e aí nas convenções a gente estava sempre ali meio salpicada, e aos poucos foi aparecendo mais mulheres. A Kat Von D foi muito importante nisso, né? Que ela difundiu muito mais, que ela é uma mulher super talentosa, teve o próprio estúdio, né? Um trabalho, assim, incrível. E aí foi se popularizando, as mulheres foram cada vez mais querendo fazer. Hoje a gente tem estúdio só de mulher, né? E eu, particularmente, prefiro trabalhar em ambiente só de mulher, que eu me sinto mais segura. Porque os homens, eles não consideram a gente tão profissional quanto eles, sabe? Isso é tipo... É muito bizarro, né? Acho que todo mundo vê isso um pouco, né? Todas as mulheres conseguem ver isso um pouco. Então, já vi muita coisa, assim, terrível, sabe? Muita misoginia, muito caso de abuso, muita coisa, assim, pesada em estúdio. Tanto com tatuadoras quanto clientes, mulheres. E eu acho que é legal hoje, assim, a gente ter esses ambientes seguros, sabe? De você ter só mulheres e aí a gente tá ali no nosso rolê, entendeu? O Pique Salão de Beleza fofocando o dia inteiro. Como se o homem não fofocasse também, né? Mas é isso, já vi muita coisa e hoje tem muita mulher, mas hoje não tem mais essa coisa de, prefiro fazer com homem. Hoje eu vejo, prefiro fazer com mulher, só me tatuo com mulher, né? E isso é bem maneiro, a gente sempre se fortalecer, né? Meu nome é Letícia Santana, eu tenho 20 anos e eu sou tatuadora. Há quanto tempo você é tatuadora? Eu tatuo, acho que eu comecei a tatuar com 17 anos, acho que foi a primeira vez que eu tatuei uma pessoa mesmo, não só
não foi só treino na pele artificial. A primeira vez que eu tatuei foi com 17 para 18 anos, por aí. Eu tatuei uma amiga do meu pai e aí foi a minha primeira vez. A arte sempre foi muito presente na minha vida, eu sempre gostei muito de fazer arte, sempre gostei muito de assistir outras pessoas fazendo e ver exposições em museus e conhecer grandes artistas, porque meu pai sempre falou muito sobre isso, meu pai sempre gostou, além do que ele fazia, mas sempre falou muito sobre arte, então eu era sempre aquela pessoa que sabia mais do que as outras pessoas da minha idade na escola sobre arte, sobre essas coisas assim. Porque meus pais sempre me apresentaram muito, a minha mãe também sempre gostou muito, sempre me incentivou e sempre me levou para esses lugares assim. Então, tipo, eu tenho todo o meu fazer artístico assim é muito influenciado pelo meu pai, porque ele foi minha primeira inspiração, o primeiro artista que eu conheci, para mim ele era o melhor artista de todos, assim, então é isso, né? A tatuagem tem muita ligação, assim, pra mim, não só do desenho e tudo mais, mas uma ligação de família mesmo, né? Porque desde criança eu sempre vi meu pai fazendo isso, sempre fiquei no estúdio com ele o dia inteiro assistindo ele fazer tatuagem, vendo ele desenhar, pintar desde muito nova. Eu sempre desenhei muito com meu pai, pintei com ele me ensinava as coisas que eu não conseguia fazer direito, ele ia lá e me mostrava como fazia. Então eu sempre tive um laço muito forte com a tatuagem, com a arte, por causa do meu pai. A Letícia sempre desenhou, sempre teve contato com o desenho e tal, então desde pequena sempre desenhou e aí depois fez curso de desenho também. Eu só estava esperando mesmo chegar mais perto de fazer 18 anos para poder aprender a tatuar e tal, porque é isso, eu não ia dar essa opção de não tatuar, já que desenhava e tal, e ela curtia ali o processo todo ali e tal, então quando estava perto de fazer 18 a gente começou aí a passar, a ensinar, a trocar essa informação aí e tal. Aí eu fico contente em ela se interessar e ela curtir também essa parte aí e tal, né, que eu faço há tanto tempo. Como meu pai tatua há mais de 20 anos, as pessoas eram completamente diferentes. Antigamente você conseguia identificar quem era tatuador e quem era desse meio, de piercing, tatuagem, e quem não era, né? Que a galera era bem mais rock and roll, underground, bem mais braba, assim, sabe? Do que é hoje em dia. Hoje em dia só esses jovens mesmo, parecido comigo, né? Que não tem nenhuma tatuagem também. Que qualquer um pode ser tatuador, né? Antigamente era muito diferente. As pessoas, o visual mesmo das pessoas em si era completamente diferente do que é hoje em dia e como as coisas eram feitas. Também porque a galera desenhava muito mais, porque antigamente tinha que fazer na mão o desenho ali, mesmo que se você fechar umas costas, tinha que fazer ali na mão e fazer tudo assim. Hoje em dia não, hoje em dia a gente só pega, faz no iPad, no computador, passa, não precisa nem decalcar, porque já tem impressora que decalca pra você, é só colar na pele e fazer, né? Então, tipo, é tudo muito diferente, o material, as máquinas, que eram completamente diferentes do que é hoje em dia. Hoje em dia é bem mais fácil, né? Então, é isso, eu vejo que é muito, muito diferente mesmo, muito diferente pelo cenário mesmo, assim, qualquer um faz hoje em dia, assim, hoje em dia é meio que moda, antigamente era uma coisa completamente marginal, né? Sim, você nunca teve um estágio de tatu, né? Geralmente você trocava aquele trabalho ali de limpeza pelo aprendizado, né? E hoje você tem cursos e cursos, né? A gente está na era dos cursos digitais e você encontra material muito bom a preço acessível na internet. Então, assim, uma coisa que antes uma pessoa tinha que fornecer um material e bater na porta do estúdio para mostrar o que tinha e, nossa, tanto livros de referências, né? Livros ilustrados, assim, de artistas muito conhecidos na tatu e também fora da tatu, de arte em geral, que a gente sempre usou como referência, a gente comprava livros para criar o desenho, sabe? Hoje você bota no IA, assim, tipo. E aí eu acho que a galera da antiga não se acostumou muito com essa coisa de IA, né? De uma máquina criar pela gente. E aí eu acho que isso mudou muito, sabe? Eu vejo gente hoje começando e pegando um desenho pronto e botando na pele e fazendo. Não tem mais muito aquela coisa de criar, sabe? E de entender a história daquilo que ela tá criando. Tipo, né? Pô, tô fazendo uma homenagem a uma viagem que eu fiz. E, pô, pesquisar sobre essa viagem, né? Conversar, bater um papo. Na minha época, assim, para você poder ser tatuador, você tinha que ter um mestre, você tinha que ir até uma pessoa e a pessoa te ensinar. Mas ela não te ensinava só a ser tatuador, ela te ensinava a disciplina, de você atender um cliente, de você esterilizar, de você tudo que você precisava fazer, aquilo tudo para poder ser um artista completo, profissional, era passado do teu mestre. Hoje em dia, como os cursos são vendidos na internet, a torta à direita, a qualquer preço de banana, vendo a quantidade, então perdeu, as pessoas hoje em dia não tem mais mestre, então não tem mais quem seguir. Eu lembro que
mais nova na escola, assim, dia da profissão dos seus pais, não sei o quê. Minha escola fazia isso, já você tem que vir com a roupa que seu pai vai pro trabalho, parecendo seu pai indo trabalhar. Era aquela coisa, né? Todo mundo ia de terno e gravata, eu ia com uma blusa do Iron Maiden, uma calça jeans e fazia uns rabiscos no braço, entendeu? Tipo isso. Tipo, que nenhum pai tinha tatuagem, só o meu pai tinha tatuagem. Então, tipo, a galera ficava meio assim, né? Meio, tipo, coisa informal, né? Mas hoje em dia acho que é levado bem mais de boa, né? Tipo, é mais normal, todo mundo faz tatuagem hoje em dia, nem que seja fazer uma Nossa Senhora no braço ou uma tatuagem em homenagem ao filho ou ao cachorro, né? Então é uma coisa super normal hoje em dia. Eu acho que existe algum preconceito ainda, porque existem pessoas muito conservadoras, mas bem menos do que antes. Mudou muito, mas teve a parte boa e teve a parte ruim. A parte ruim é que eu acho que não tem controle de nada, né? Qualquer um hoje pode compra um kit de material de tatu e vira tatuador, porque não tem regra, funciona muito livre assim dessa forma e tal. E aí com isso teve a parte ruim, que eu acho que muita gente entrou no meio que não curte tanto, faz mesmo unicamente pela grana e tal, entendeu? Óbvio que a grana é o foco é o dinheiro, entendeu? Mas não pode ser só a grana, entendeu? Hoje em dia tem a galera que só vê o dinheiro e não tá nem aí, saca? Tanto que, sei lá, mais da metade das tatuas que eu faço no mês é cobertura, pô, é concerto do que essa galera aí do vira especialista no curso de R$ 59,90 online. Saca, porra, vai virar especialista em nada, né? E ser enganado, talvez. Então, mas é isso aí também, de cada um. Também tem aquele esquema de cada um ter a tatuagem que merece. Não tem muito, né? Não tem muito o que dizer. Mas eu achei legal porque atingiu níveis que a gente nem imaginou. Saca, hoje em dia atingiu moda, atingiu TV, atingiu tudo e tal. Se inseriu em todos os grupos aí. Isso ajudou a quebrar um pouco do preconceito. Meu nome é Luiz Fernando, eu tenho 51 anos de idade. Comecei a me tratar aos 13 anos de idade. Eu tive contato com tatuagem quando eu tinha 11 anos de idade, na praia em Copacabana, onde meus pais me levavam. Eu vi uma pessoa um pouco mais velha do que eu, que tinha um escorpião no braço. E um dia ele fez um dragão nesse braço. E desde então eu quis fazer um dragão também. Aos 12 anos eu fui com meus pais me tatuarem, num tatuador chamado Caio, que era um dos primeiros tatuadores do Rio de Janeiro, era no Arpoador, da Galeria River. Quando eu cheguei lá, essas pessoas, assim, a aparência me assustou. Aí eu não fiz, não tive coragem. Aos 13 anos eu pedi autorização para minha mãe, me levou lá, eu fiz minha primeira tatuagem com ele. Logo depois, aos 15 anos, eu fiz outra tatuagem com ele. Desde então eu comecei a me envolver no mundo da tatuagem, né? Acabei que cada momento eu gostava de um tipo de tatuagem, que tem vários estilos. Uma hora eu gostava de realismo, outra hora eu gostava de oriental. E à medida que eu fui me tatuando, fui colocando esses estilos no meu corpo. E eu tenho uma grande paixão pela tatuagem. E tive a sorte de ter o Jorge, né? Que me tatuou praticamente tudo, que eu conheci no Estúdio do Beicinho. E hoje eu vejo que a tatuagem é uma arte muito divulgada, com artistas muito bons, que é uma profissão que deve ser valorizada. Eu me chamo Ana Carolina, tenho 23 anos, sou estudante de jornalismo na UERJ. E a minha relação com a tatuagem começou quando eu vi a minha mãe se tatuando. Eu achava super estiloso, queria ser igual a ela. Ficava me inspirando nas tatuagens que ela tinha e fazia cada vez mais. E aí quando eu tinha 16 anos, eu pedi pra ela fazer minha primeira tatuagem, ir comigo. E aí ela falou, não sei o que, menor de idade. Aí foi. Aí ela topou, aí ela fez essa tatuagem junto comigo, né? Que fala sobre ser forte nos momentos mais difíceis da vida, que tem a ver um pouco com a minha história e com a nossa história, né, da família. E aí, desde essa primeira tatuagem, eu não parei mais. Eu acredito que a tatuagem esteja relacionada com identidade e com a personalidade individual de cada pessoa,
E assim como a roupa que a gente escolhe todo dia, a tatuagem ela faz parte dessa identidade visual e o que a gente quer apresentar para o mundo e como a gente quer que as pessoas vejam a gente. Então, quando alguém olha uma tatuagem, por exemplo, de um Buda, você já tem um pouco da ideia do que a pessoa acredita, qual é a filosofia de vida dela. Isso diz muito, né, sobre aquele indivíduo, sobre tudo que ele pensa. O que significa a tatuagem para você? Essa pergunta hoje eu consigo responder com tranquilidade, mas já foi um tema de muitas crises para mim, né? Ao longo dos anos, vendo as pessoas, meus amigos, trabalhando com coisas que, à primeira vista, são mais essenciais do que a tatu, né? E já pensei muito, nossa, eu tô fazendo uma coisa supérflua. E nesse período todo, eu vejo que hoje a tatu é uma das formas de pôr para fora o que tem dentro, né? É uma forma de eu que consigo tirar da cabeça da pessoa uma ideia que está dentro dela e trazer para a pele, né? E expor essa arte da pessoa através da minha, entende? Acho que é uma coisa assim, é uma representação da alma, sabe? A tatuagem para mim é só mais uma arte, né? Mas o que significa arte para mim no completo é minha vida, né? É tudo que eu respiro, é tudo. Porque a tatuagem é só mais um item do que eu faço, porque queira ou não, sou um artista completo, tanto de escultura, ou de quadro, ou de tatuagem. A tatuagem é só mais uma superfície onde eu elaboro minha arte, onde eu posso elaborar qualquer coisa, como num carro, como numa parede, mas tatuar uma tela viva que reclama, que sente dor e que pede para ser tatuado e depois vai embora e tu não vai ver mais, é bem louco, assim, bem diferente de ser tatuador. Eu não me vejo fazendo outra coisa não, cara. Quando eu penso em fazer outra coisa, eu fico até deprimido. Fico deprimido. Eu tenho 22 anos de tatu e converso com todo mundo com a empolgação de como se eu tivesse 6 meses de tatu. Então, tipo assim, a gente vê os de verdade quando eles retribuem essa conversa, essa empolgação, né? Tipo, quando tu conversa com um cara que já tá, tipo, 30 anos de tatuagem, o russo, né? Quando tu conversa com o cara tá ali te falando com vontade, sacou? Não, porque, tipo, aquele jeito de pigmentar, tipo, diluir só o preto na água ali e arrasta o preto e só essa a forma que o cara coloca aí tu já sabe que ali tá correndo na veia do cara o negócio, e é o meu caso. Então passa anos, 20 anos de tatu e a gente tá ali ainda aprendiz, né? E, tipo, que tempo quer dizer nada. Além de experiência, tipo, que você ganha, você conhece gente de todo canto, tipo, as pessoas vão conhecer seu trabalho e aqui a gente tatua muito estrangeiro, né? Então eles vão levar o teu trabalho pra fora e outras pessoas vão ver. Então, tipo, isso é maneiro pra caramba, cara. Naquela época, eu fiquei pensando assim, caraca, será que vai virar e tal? Mas, tipo assim, demora, não é uma parada assim, que eu vou começar hoje. Hoje, talvez mais fácil, né? Porque tem workshop na internet, tem tudo, se você quiser, tem várias formas. Mas na época que eu comecei, eu fiquei uns 3 anos assim, tipo, pensando se valia a pena. Aí depois, hoje em dia, vale a pena porque eu estudei, conheci várias pessoas e tal. E, tipo, eu tinha na minha cabeça que um dia ia virar a parada e ia dar certo. E aí, por isso que eu não desisti, tipo assim, é um sonho, é uma parada que, da minha família, dos meus amigos, eu sou o único que faz e tal. E eu acho que até hoje está dando certo, mas vai dar mais certo. É um trabalho que dá muita liberdade, né? E eu acho que é uma das poucas formas de trabalhar com arte hoje no Brasil que é um pouco mais valorizado, né? Do que outros trabalhos artísticos. Então acho que vale, assim, acho que a satisfação de ter a minha marca no corpo das pessoas para sempre, sabe? É o que me move.